e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, Orley Pereira da Silva, o Orley, do Partido Avante, um dos candidatos à presidência da Câmara Municipal. Vereador, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos, é um prazer recebê-lo. Vereador, pra gente começar essa entrevista, o senhor, um dos postulantes à presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por quê? Estamos vivendo um fenômeno. Eu estou já no meu segundo mandato, então 6 anos vivendo na Câmara e sempre lutando, tentando melhorar o nosso relacionamento, né, dos vereadores com a população de Belo Horizonte. Ficou um recado claro aí. A pessoa que quer sobreviver na política, ela vai ter que mudar severamente. Então a ideia da gente como presidente é fazer uma casa voltada para aquilo que fomos eleitos. Representar o povo lá fora. Nada de esquerda, de direita e centro. Vamos focar no povo, nas questões da nossa cidade de Belo Horizonte. Para o senhor, qual que é a principal mudança que o novo presidente, né, já que o senhor citou essas mudanças aí, precisa fazer de imediato na Câmara Municipal de Belo Horizonte? Na verdade, a gente quer uma casa dialogando com a cidade. Nós temos parlamentares lá muito bons. E a gente tem que levar isso para a cidade. Eu quero uma casa, eu quero uma Câmara Municipal voltada aos problemas da cidade. Eu quero tratar de forma, não um vereador pessoal ou individual. Claro que ele vai vir trazendo as propostas e a gente vai trabalhar isso. Mas a gente quer a Câmara, um exemplo. Nós temos que pegar a Câmara Municipal de Belo Horizonte, juntar com todos os nossos deputados federais, todos os nossos representantes do entorno da nossa região metropolitana, para defender, por exemplo, em conjunto, a questão do anel rodoviário da 381, o nosso metrô, que tanto o nosso amigo Rodrigo tem falado aqui. Então é uma Câmara defendendo. Eu tenho de ideia, de proposta de imediato, a gente fazer uma audiência pública, aonde já em fevereiro iremos convocar todos os nossos 53 deputados federais, representantes do governo, do município, da prefeitura aqui de Belo Horizonte e da nossa região metropolitana, para que juntos possamos realmente levar ao presidente da República, ao Estado, esta necessidade urgente deste anel rodoviário que infelizmente tem vitimado muitas famílias, e isso é muito triste. Uma avenida dentro da cidade de Belo Horizonte, isso é absurdo ainda não termos tido nenhuma vitória nesse sentido. Vereador, o senhor falava a respeito dessa questão da nova política que a gente tem visto aí, desse resultado das urnas nas eleições, e muitos daqueles que foram eleitos, presidente Jair Bolsonaro, o governador eleito Romeu Zema, têm defendido cortes assim de gastos, o máximo que puder cortar. Na Câmara Municipal, onde é que o senhor identifica que dá para cortar gastos? Se é que é possível cortar, na opinião do senhor? É possível, sim. Hoje é possível e necessário, Rodrigo. O recado está dado. Este vereador que vos falo, nos meus primeiros 4 anos, de 700 mil de verba indenizatória, eu devolvi em torno de 600. Neste mandato a gente está trabalhando na mesma linha, então gastos reduzidos, gastos necessários. É uma Câmara Municipal importante numa capital, né? Muito importante. A gente sabe da necessidade de cada um. Então nós temos que nos unir e ver cada vez mais administrar o dinheiro público com responsabilidade voltado para as questões de Belo Horizonte. A gente tem que tirar esta questão de dinheiro público hoje. Tem muita gente que gasta de forma que não é muito legal, né? De forma irresponsável, digamos assim. E o recado foi dado agora nas urnas, uma renovação grande, e que haverá também uma grande renovação em 2020. Então aquele político que realmente quiser continuar, ele vai ter que fazer a diferença. E a diferença hoje é cortes. O senhor fala em renovação e a gente tem visto isso também na Câmara de Belo Horizonte com esses novos, né? A gente fala novos de idade até, vereadores como Matheus Simões, o Gabriel Azevedo, por exemplo, tem feito barulho na Câmara. O senhor, se eleito presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pretende usar disso, desses novos vereadores, de apoio deles e dessa mudança mesmo assim, o novo governo que vem em Minas também, o novo presidente eleito, o que o senhor vai buscar de ajuda e de, né, apoio dessas pessoas? Na verdade, eu vou buscar dos 41 parlamentares. Não tem como você buscar de um ou outro. Ali é uma Câmara Municipal
que representa uma capital importante. Então, em conjunto, eu quero trabalhar em conjunto, uma mesa diretora participativa, junto com os colégios de líderes e todos os demais vereadores. Eu acho que conjuntamente a gente resolve mais coisas. A gente quer distribuir funções. A gente quer realmente representar a cidade. A gente quer mostrar para a capital de Belo Horizonte que ali tem parlamentares corretos, com boas intenções para a nossa cidade. É isso, conjuntamente com todos. E essa busca, né, dessa ajuda passa também pelo executivo? Passa pelo executivo, é fundamental. Eu tenho dito, eu estou muito satisfeito com a administração do prefeito Calil, tem dado uma nota 8, 9, um prefeito sério, voltado para as questões de Belo Horizonte. Então, o que a gente quer, como se presidente for eleito, estreitar mais ainda o relacionamento e ajudar mais ainda a Prefeitura de Belo Horizonte a resolver os problemas que são todos nossos, né, em conjunto. Ele não é do Executivo ou do Legislativo separado. Esses problemas são juntos. E a intenção nossa é realmente estar cada vez mais do lado da Prefeitura para ajudá-la naquilo que é necessário para melhorar a nossa cidade. Vereadora, a Thalita tocou agora há pouco num assunto interessante dos novos vereadores que chegaram agora nessa legislatura e muitas às vezes fazendo um barulho muito grande em torno das ações deles, né? E nós ouvimos aqui alguns colegas do senhor no ano passado, no início desse ano sobretudo, se mostrando de certa forma um pouco incomodados com a postura desses novos vereadores que chegaram repito, fazendo assim muito barulho muitas vezes. O senhor já é um vereador de segundo mandato, já não podemos chamá-lo de novato na Câmara Municipal. O senhor também se sentiu de alguma maneira um pouco incomodado com essa barulhada toda que foi feita por eles? O que está faltando, na verdade, hoje, não é, acho que a palavra certa não é incomodado. É o fenômeno, a rede social hoje. Todos nós vamos ter que aprender a conviver com essa realidade. As pessoas estão mais atentas, as informações estão mais fáceis, a verdade é essa. Então a questão não era estar incomodado com este ou aquele. É observarmos esse cenário novo que chegou e que é uma realidade e chegou para ficar, isso não muda. Então nós é que temos que nos adaptar a isso e trabalhar cada vez mais. Eu acho que cada um tem um perfil, sabe? Tem aquele que ele trabalha mais com a rede social, nós temos parlamentares lá que trabalham mais realmente junto a bases importantes, com problemas importantes em Belo Horizonte. Eu acho que tudo se soma, todos têm seus valores. Não é só o que trabalha só com a rede social, porque ele tem que trabalhar lá fora, ele tem que conhecer os problemas da cidade, das nossas comunidades, que são muitos. Então rede social é importante, mas o trabalho lá na rua, junto ao povo de Belo Horizonte, muito importante também. Um dos maiores problemas de Belo Horizonte hoje a gente pode dizer que é o plano diretor, né, da capital mineira, sim. Que inclusive tramita na Câmara dos Vereadores. O que a Câmara, os vereadores, o presidente da Câmara, sendo o senhor, né, ou o atual presidente, precisam fazer para que esse projeto desenvolva mesmo? Na verdade, ele está praticamente pronto para votar. Estão se encerrando as discussões. Esse final de semana tivemos seminário, sábado participei dele, onde pôde a população participar, as empresas, teve lá o Sinduscom, né, representando a construção civil. É uma questão muito importante. Ele tem pontos muito importantes para a cidade de Belo Horizonte. E que há tantos anos se arrasta, né? Já são 5 anos. E agora tem alguns pontos lá também que a gente discorda. Mas o reconhecimento é que tem que votar. A nossa cidade precisa de avançar. Então está se tentando lá um acordo final, né, onde eu acredito que ambas as partes possam sair satisfeitas. Mas o que tem que sair mesmo do plano diretor é para uma cidade dinâmica, com respeito, onde as pessoas possam ir e vir, nem sei tantas dificuldades. A verdade é essa, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Nós moramos aqui, gostamos da cidade. Por exemplo, a construção civil, ela é muito importante na geração de emprego. Então a nossa função nós temos que ter muito zelo, muito cuidado com a geração de emprego, também com o desenvolvimento da nossa cidade, uma vez que aqui nós não temos, né, um metrô, nós não temos um transporte decente. Aqui nós temos trem, né, Rodrigo? Eu até vou te corrigir, você falou tanto em metrô hoje, nós não temos metrô em Belo Horizonte. Que é um trem de superfície. Exatamente. Então nós temos um trem de superfície. Então nós temos que avançar muito nisso aí. Vereador, quais são esses pontos que o senhor discorda? O senhor disse que alguns pontos vocês discordam, né?
do plano diretor, quais seriam esses pontos? Não, são pontos pontuais, até as questões que nós discordamos, não é nada assim que vai impactar no crescimento ou não da cidade. Tem algumas questões lá, por exemplo, quer tirar o vereador do concurso, sabe? Aí eu discordo, quer discutir o plano, por exemplo, a cada 8, não a 4 anos, né? Eu acho 8 anos muito extenso, isso aí a gente está tratando lá, a gente está tentando um diálogo nesse sentido. Não é nada que vai interferir diretamente no plano, não. São questões pontuais. Ainda em relação ao plano diretor, vereador, uma das questões que muito causou polêmica em Belo Horizonte foi a questão da chamada outorga onerosa, que diz respeito diretamente ao potencial de construção que existe na cidade, né? E Belo Horizonte, não custa lembrar que é um município com dimensões territoriais relativamente pequenas em comparação a outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, e isso pode interferir diretamente no potencial construtivo que existe na cidade. O senhor, de origem, inclusive, é um empresário do setor imobiliário, né? Que avaliação que o senhor faz dessa questão da outorga onerosa, que buscava, inclusive, reduzir o coeficiente de construção na cidade? A outorga eu vejo com bons olhos. Eu, por exemplo, não sou contra, não. Nós temos uma cidade de Belo Horizonte que não é tão grande, mas nós temos pontos importantes que pode crescer. Eu acho que a outorga poderia ser até maior, né, para desenvolver as regiões, até para você ter uma proximidade. Um exemplo, eu moro na região noroeste, no bairro Padre Eustáquio, há 38 anos. Há 15, atravessávamos a rua quase que sem olhar. Hoje não mais. Nós já podemos chamar que nós somos centro da cidade, de tanto movimento que temos. E aí vários outros, né, que se expandiu. Então a grande questão é o seguinte, que está discutindo, o maior ponto é que a classe, por exemplo, a construção civil, em média 20% é o que está baixando, 80% já está praticamente dentro desse 1.0. Esses outros 20%, né, que está voltando também, está passando para 1. Então a discussão a ideia, pelo menos, da construção civil é que não se mexesse, que não se abaixasse esse coeficiente, mas que se vendesse, que se cobrasse a outorga na onerosa. Então esse é o grande ponto que se discute. Mas que posso afirmar que nós vamos chegar a uma votação ou ainda esse mês ou no tardar dezembro ele deverá ser votado. Eu acredito, com acordo ou não, acho que cada um vai ter que ir lá e dar a sua opinião e pôr seu voto. Voltando a falar, vereador, a respeito da questão da disputa pela presidência da Câmara, a gente está notando um número grande de candidatos, né? Fora do ar a gente até brincava com esse número considerável de postulantes à presidência da Câmara Municipal. Na opinião do senhor, a que se deve esse fato da gente ter um número grande? Eu não tenho aqui de cabeça, confesso, o número de candidatos, mas a gente está ouvindo já os postulantes à presidência da Câmara Municipal, já estamos entrando em contato com todos, enfim, convidando a todos. E aí eu pergunto para o senhor, por que esse número grande de postulantes ao comando? São todos bons nomes. São colegas que a gente tem um bom relacionamento na casa e é de direito de cada um, sabe, Rodrigo? E cada um tem uma ideia diferente. O que a gente vê em comum, que a gente tem visto, é que todos nesse mesmo sentido, de fazer uma Câmara com mais diálogo voltado para a cidade. Realmente, essa nova mudança, ela nos incentivou também, esse novo quadro político, ele incentivou este vereador e outros. Eu acho que é o sentimento que a gente tem de mudança, que a gente quer, né, ajudar a cidade de Belo Horizonte. Eu acho que todos o propósito é esse. E nós estamos falando de um orçamento, Thalita e Rodrigo, de quase 300 milhões. Não é algo simples, né? É uma responsabilidade muito grande administrar um orçamento desse para uma cidade em crescimento igual a nossa. Tá certo. Nós estamos caminhando para o fim da entrevista. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do atual líder, né? Atual presidente da Câmara de Belo Horizonte, o Henrique Braga. Foi uma administração tranquila, voltada para tranquilidade. Não tivemos nenhum exagero, não tivemos problema nenhum. Acho que isso é importante. Quando você passa sem ser, digamos assim, notado publicamente, porque infelizmente hoje a maior parte da publicidade ela é mais voltada para o lado negativo, que aparece mais, né? Então foi uma administração bem tranquila, sem qualquer problema. Nós conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Orley Pereira da Silva, do Partido Avante, vereador Orley, um dos candidatos à presidência da Câmara Municipal. A gente vai ouvindo aqui aqueles que se apresentam como postulantes para ajudar também o ouvinte, sobretudo aquele que é da capital mineira, a entender o que é que se passa no nosso Legislativo Municipal. Gostaria de agradecer, vereador, a sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui.
Rodrigo, Thalita, a gente aqui agradece esse espaço tão importante para a gente poder passar também para o nosso eleitor em Belo Horizonte as ideias da gente. E a gente está à disposição. O gabinete nosso está lá à disposição de qualquer cidadão da cidade de Belo Horizonte para estar fazendo aquilo que é nosso dever, trabalhando em prol de uma cidade melhor. É isso que a gente acredita e é isso que a gente quer para nossa querida Belo Horizonte, que está agora, né, completando aí praticamente, nós estamos já nos 121 anos, né? Isso é muito bacana. Tá certo, vereador, muito obrigada pela entrevista. 8h20. Daqui a